Então vamos lá, a palestra agora é sobre transporte, urbanismo e mobilidade das cidades do amanhã. Então, nós receber Marcelo Manara, que com mais de 30 anos de experiência em gestão de políticas públicas para meio ambiente e implementação de soluções sustentáveis, e Paulo Roberto Guimarães Júnior, engenheiro civil, com mais de 20 anos de experiência no setor público em projetos relacionados à mobilidade urbana. Então, recebemos, salva de palmas. A gente divide aqui. Tá bom. Boa noite a todos. É um prazer, parabéns, Fabiano, Instituto, pela realização. Como está aqui mais de 30 anos, eu vou me reservar o direito de fazer um paralelo antes de entrar na fala, porque eu estive na Eco 92, né? Já sou meio velhinho aí de trecho, e uma mensagem que eu acho que é muito importante. A gente percebe claramente, diferente daquela percepção e daquele tesão que nós fomos lá para a Eco 92 para discutir um novo mundo, as intenções e as buscas, né? Mas a mensagem que hoje um evento desse traz é justamente da consolidação, da percepção de que isso é possível. Então, a distância desses 30 anos, o Instituto mostra, e outras iniciativas têm mostrado, que nós vamos chegar lá. É possível e nós vamos conseguir viabilizar a nossa vida passando por esse momento transitório, como vários falaram aqui, né? Deixa eu tentar agora... Bom, eu vou falar da parte mais urbanismo, porque o especialista, na verdade, na área de transporte é o meu colega Paulo Guimarães. Então, é importante nós contextualizarmos a organização do espaço em razão da mobilidade. Então, eu vou avançar aqui numa sequência da evolução nossa enquanto organização humana. Eu acho que aqui é o tataravô do Yuri, ó. Estava colhendo aqui já. E orgânico, com certeza, né? Então, nós tínhamos, como humanidade, uma busca, né, que estava baseada em cima de dois pilares: o espaço e os recursos naturais. E rapidamente avançamos para, como aqui já foi falado também por alguns palestrantes, brilhantemente, a explosão do consumo. A era industrial criou um terceiro elemento nessa busca para a humanidade: espaço, organização do espaço, recursos naturais e o consumo, o querer. E essa era industrial. Hoje, alguns autores, né, alguns especialistas chamam que, a partir desse momento, nós entramos numa nova era, a do antropoceno. Estamos vivendo nessa era, com todos esses impactos, com todos esses reflexos, né? Essa era do antropoceno criou, né, como era, um grande tiranossauro rex, que é exatamente o consumo. E parte desse consumo, a humanidade descobriu um amor à primeira vista, que é o motor. Máquina, motor, homem. Paixão à primeira vista. Motor possibilitou que nós avançássemos na criação de cidades para o centro dos continentes, tomando o espaço todo e avançando a humanidade para uma ocupação global. E outros modais de transporte, né, que as cidades foram crescendo em razão disso. Esse ter, né, ficou enraizado na cultura do ser humano, do homem moderno. Acho que Jesus disse, né, não é o Jesus lá de cima, o Jesus de hoje, aqui o pirata do bem, né, a posse e o ego, né? Então as cidades passaram a ter que se projetar, se programar para conseguir oferecer para aquele cidadão, para aquele morador, o ter. Eu tenho que morar, eu tenho que ter. E como que nós transformamos isso em um espaço viável para todos? E aí começam os nossos problemas, né? Aquela nossa grande paixão, à primeira vista, aquela nossa grande relação ser humano-máquina começou a virar um sério problema.
Hoje, nós temos 1 bilhão de veículos que circulam diariamente nas cidades do mundo. Esses números que eu vou apresentar aqui, eu extraí de uma coletânea que chama Cidades, Urbanismo e Mercado, coletâneas de artigos da Folha de São Paulo 2014 a 2018, que me foi presenteado por um grande amigo, Gianfranco, e que tem dados muito interessantes. 1 bilhão de veículos. Então, como eu estava falando, as cidades têm que se programar, têm que se planejar para poder oferecer moradia, trabalho, lazer, acessível numa dinâmica diária de mobilidade. Várias iniciativas do pensar do urbanismo, mas todas elas acabaram resultando no mesmo tipo de conflito. Por quê? Porque nós ficamos culturalmente enraizados no ter, sem compartilhar. Porque essa peça, esse amor à primeira vista automóvel, ele resultou também num grande momento de transformação do ser humano, que é o status, o consumo como status, como relação de demonstração de sucesso. Então, o carro individual, o transporte individual, culturalmente passou a ser um grande problema em razão também desse perfil. Paulo, acho que eu já estou entrando no seu horário aqui. Então, a cidade se planejando para isso, sem encontrar uma solução definitiva, uma solução que pudesse comportar essa dinâmica perversa, né, do ser indivíduo e não do ser coletivo de compartilhamento. 80% do tráfego ocorre em 10% das vias urbanas, esse é um número estarrecedor nas médias cidades. 97% dos carros permanecem estacionados. Então, um grande flagelo hoje se chama estacionamento. 3% transportam apenas 1,2% das pessoas. 97% dos carros permanecem parados. Sai de casa, uma pessoa no carro, estaciona, volta para casa no final do dia. Naquele período, ficou parado. Onde que ele ficou parado? Estacionamento. Nos Estados Unidos, 500 milhões de vagas de estacionamento. Isso, olha o número agora. Vamos lá. 12,5 bilhões de metros quadrados. 30% da área urbanizada, que corresponde a 30% da área urbanizada do Brasil. Seria 30% aqui, vocês saem, por favor, vão embora, porque isso aqui é vaga de estacionamento. Né? Então, há uma necessidade do repensar isso. Né? Então, tudo isso que foi dito aqui, em termos dessa transformação cultural, dessa expectativa do ter, vai resultar também na busca e no apontamento das soluções para o problema de mobilidade em médias e grandes cidades. Só para não deixar passar, tem problemas adicionais com isso. As médias e grandes cidades com poluição atmosférica. Esse dado também estarrecedor, 31 pessoas morrem diariamente. Dados do Instituto Saúde e Sustentabilidade, da minha querida amiga Evangelina Vomitag. 2 vezes mais do que acidente de trânsito, 5 vezes mais do que de câncer, 6,5 do que de AIDS. Então, para passar aqui a bola para o meu amigo Paulo Guimarães, vou deixar esse nó aqui para você desfazer, viu, Paulo? Olha aqui. Manara, o mensageiro do capeta, né? Obrigado. Vou levar o meu copinho. E aí, para onde que a gente está arrumando, né, para poder solucionar esses problemas? A mobilidade ela tem surgido como sempre uma indutora do desenvolvimento, né? Geralmente a gente tem vinculado a mobilidade, o crescimento da cidade, e vice-versa. E a gente tem agora um novo ciclo que está acontecendo do ponto de vista da mobilidade. Então, a gente já passou por vários ciclos, né? A Manara falou bem, desde o início da mobilidade, a gente com o uso massivo dos carros,
depois, mais recentemente, nos países em desenvolvimento, surgiram soluções, né, para a questão da mobilidade, né, principalmente se focou muito, vou dar um exemplo aqui, o BRT. Né, o BRT foi vendido aí nos últimos anos como uma solução para todos os problemas de mobilidade, e a gente já iniciou um novo ciclo da mobilidade. Aquele sistema que recentemente foi colocado como uma solução de todos os problemas de mobilidade, né, para usar o exemplo do BRT, já está entrando em decadência. Por quê? Porque todo o sistema de transporte coletivo se baseia na utilização, nos usuários. A demanda é o grande indutor da oferta desse tipo de sistema. E o que está acontecendo é que a sociedade tem mudado muito rápido. E essa mudança, né, a gente teve, por exemplo, aqui em São José, a gente teve uma queda de 4% no número de passageiros de um ano para o outro. No Brasil, nos últimos 10 anos, de uma forma geral, nos meios de transporte coletivo, 25% de queda no número de passageiros. Isso se deve a vários fatores. Também se deve à nova cultura que a gente está vivendo, um novo momento cultural que a nossa sociedade tem passado. E de onde vem isso? Vem da evolução das gerações. Hoje, a geração que domina o consumo é a geração Z, que é uma geração já baseada na informação, na velocidade da informação, e começa a ser influenciada agora pela geração alfa, que tem algumas características importantes que impactam na questão da mobilidade. Essas gerações mais novas, que têm surgido e que têm dominado a questão do consumo, elas têm 3 características muito fortes que influenciam na questão da mobilidade. A primeira é a conectividade, né? Muito mais do que a informação, a conexão pela internet aproximou as pessoas, eliminou a distância. E isso trouxe outras 2 características. Trouxe a característica do engajamento. Então, hoje a gente tem uma sociedade que cada vez mais está engajada, né? A gente ouviu falar aqui dos coletivos, enfim, dessas iniciativas que surgem da própria sociedade, e o engajamento, ele se reflete nas questões de mobilidade, nas questões do dia a dia do cidadão. Né? O engajamento pela rede social hoje faz, por exemplo, o presidente da República voltar atrás de uma nomeação de um cargo público. Faz uma Empíricos da vida ficar numa situação constrangedora por conta de uma declaração de uma Betina. E isso tudo vem das redes sociais, porque o engajamento é muito forte, é muito rápido, e tudo isso acontece em poucas horas. E também traz uma outra característica que é muito importante para o novo momento da mobilidade, que é a compreensão da diversidade. O que isso significa? Que as pessoas hoje, por se conectarem mais, por terem mais acesso a tudo que acontece no mundo, não se restringem mais àquele seu mundinho. Então começam a praticar mais a empatia, a se colocar no lugar das pessoas, conhecer novas culturas. E a gente vai gerando esse aprendizado geração a geração. E com a diversidade, com a compreensão da diversidade, surgiu uma outra característica, o compartilhamento. E é esse momento que a gente está vivendo hoje, o momento do compartilhamento. 50% das famílias de Nova York, isso vem desse mesmo livro que o Manara me emprestou para eu dar uma lida também, não tem carro. E 50% dos jovens até 30 anos não querem mais ter carro. Por quê? Aquele sentimento que o Jesus falou, né? A posse não é mais importante, o uso é mais importante do que a posse. E isso vem trazendo características muito interessantes, né? O que a gente observou, por exemplo, com o projeto de bicicletas compartilhadas? A gente despertou outras sensações nas pessoas. Gente que não andava de bicicleta há muito tempo passou a andar de bicicleta. Quem nunca andou de bicicleta começou a andar de bicicleta. E cria outros sentimentos, outras sensações. O sentimento de pertencimento. Como eu estou usando essa bicicleta agora, e eu sei que outra pessoa vai usar depois de mim, eu cuido melhor dela. Né? E isso vai se replicando para as outras relações entre as pessoas na sociedade. Eu cuido bem de uma academia ao ar livre porque eu sei que depois uma outra pessoa vai ter que usar e depois que essa outra pessoa usar, eu vou usar de novo. Então esse sentimento de compartilhamento tem induzido vários projetos, várias iniciativas para a mobilidade. Então hoje a gente já compartilha bicicleta, hoje a gente já compartilha patinete, a gente já compartilha, inclusive, automóvel. Né? Esse é o projeto de Fortaleza, do Vamos, são carros compartilhados, já é realidade aqui no Brasil. A gente compartilha a casa. Né? Esse é o momento que a gente está vivendo. A gente compartilha local de trabalho. E essas novas relações entre os seres humanos, né? Isso tudo que tem sido trazido com essa nova geração,
está trazendo outras soluções para a mobilidade. Por exemplo, o home office. Uma das grandes saídas para a solução da mobilidade é a não mobilidade. É a gente reduzir os deslocamentos. A gente não tem condição de ir gerando infraestrutura para absorver todos os deslocamentos necessários à cidade. Então, uma das formas de resolver a mobilidade é proporcionando a não mobilidade. Com home office, com trabalhos pela internet, tudo isso tem causado impactos nos sistemas de transporte público. Hoje a gente tem essa característica funcionando nas indústrias, né? A tal da indústria 4.0. Né? A Uber é a maior empresa de táxi, não tem um táxi. A gente tem o Facebook, que é o maior proprietário de conteúdo e não produz um conteúdo sequer. O Airbnb, o Alibaba, todos esses são exemplos da nova economia. E isso também traz impacto para a mobilidade. A indústria 4.0 ela se baseia no desenvolvimento dessas três áreas, a física, a digital e a biológica. E a gente se aproveita disso para olhar e entender para onde está indo a nova mobilidade. Né? Na parte física, né, com os veículos autônomos, a impressão 3D, a robótica avançada, a gente tem os novos materiais sendo utilizados. Na área digital, a internet das coisas, né, que possibilita equipamento conversar com equipamento, sistema com sistema. Né? Um exemplo disso, a gente trouxe aqui para São José, a primeira cidade do Brasil a usar os dados do Google Maps, do celular das pessoas, se comunicando diretamente com os semáforos ajustando o tempo conforme o fluxo das pessoas. Isso está funcionando ali na Avenida dos Astronautas. E a gente também tem o desenvolvimento biológico, né? Para a gente chegar numa fase, e isso já está sendo testado, de ter implantes tecnológicos nas pessoas, que vão ajudar na comunicação, na localização, no entendimento do dia a dia das pessoas. E tudo isso precisa ser trazido para a questão da mobilidade. A gente tem três elementos principais que a gente tem que tratar na mobilidade: a infraestrutura, os meios, né, que são os veículos, e os serviços. E na parte de estrutura, a relação com o planejamento urbano é direta. Né? Hoje, as cidades precisam olhar para o planejamento urbano de forma integrada com a mobilidade, construindo, né, aqui são alguns princípios para a gente construir uma cidade sustentável do ponto de vista de mobilidade, que começa por planejar a cidade e a mobilidade junta, focar em mover as pessoas e não veículos específicos. A gente precisa encorajar o uso eficiente do solo e da infraestrutura, aproveitar melhor as infraestruturas que a gente tem, adensar mais, criar a maximização da infraestrutura atual, construir cidade para as pessoas, né? Cidade para as pessoas. Usando novas tecnologias de pavimentação, a gente já tem experiências de estradas que, com captação de energia solar para fazer a sustentação da sua iluminação. A gente já tem estradas pré-moldadas em plástico, tem um tempo de construção e muito menor e uma vida útil muito maior. A gente já tem pavimentos que se iluminam sozinhos, né, auto-iluminados, isso já está em teste na Holanda. Pavimentos drenantes para fazer reuso da água. Tudo isso tem surgido, e por que não pensar em outras infraestruturas? Já se fala, inclusive, na organização do espaço aéreo. A gente já tem iniciativas da Uber com a Embraer para os veículos autônomos voadores. E hoje a gente sempre tem que olhar, as pessoas querem o acesso. A atividade fim, a finalidade das pessoas é o acesso. O transporte, o veículo é só um meio. E a gente tem surgido, né, com a questão da automação, os veículos autônomos estão muito presentes agora nas novas iniciativas de mobilidade. E a gente vai ganhando escala com isso. Né? Começou com iniciativas de veículos autônomos para entrega de coisas, né? A DHL já faz entregas com drones autônomos. Isso passou para os carros, para o transporte individual. Então, com iniciativas da Tesla, da Google, já são uma realidade no mundo, já os veículos autônomos. Isso tem crescido para o transporte coletivo. Né? Na Suíça já se fazem experiências de transporte coletivo autônomos, e a gente está arrumando agora para o transporte de massa. Né? Esse é um veículo que está operando em 3 cidades da China, é da CRRC, né? uma das maiores empresas da área de mobilidade do mundo, uma chinesa. E qual é a grande disruptura desse sistema? Além dele ser elétrico, né, ele não depender de catenária, ele é elétrico com bateria, ele não depende de trilho, o trilho é virtual, e ele não depende de motorista, ele é autônomo. Então ele é elétrico autônomo e não depende de trilho, o que facilita demais a operação do transporte público, né, e reduz bastante a questão do investimento. Já estou concluindo, Fabiano. E por último, né, a gente falou da infraestrutura, falou
dos meios, dos veículos e dos serviços, né? Isso começou na Finlândia, em Helsinki, que é a mobilidade como serviço, que tem como característica integrar tudo isso, né? Trazer tudo isso por meio da conectividade, da tecnologia para o cidadão. E o grande desafio é integrar os 3 eixos de sistemas de mobilidade: os sistemas limpos e compartilhados, os sistemas autônomos e os sistemas sem emendas, né? O Seamless Mobility. O que significa isso? Esse é o grande desafio. A gente tem sistemas que são puramente públicos, né? Então, aqui em São José, para usar o exemplo de São José, prestação de serviço de transporte de deficientes, ele é totalmente público, a prefeitura remunera 100% o serviço. Eu tenho uma outra categoria de sistema, que são sistemas concedidos, permitidos e autorizados, que são os nossos táxis, os nossos ônibus, onde o poder público regula o serviço, inclusive a tarifa, e o serviço é prestado de um privado diretamente com o usuário. E, por último, o modelo mais novo, que são os serviços estritamente privados, que são monitorados pelo poder público, né? Uber 99, a Yellow, a Green, todos esses são serviços de mobilidade que são monitorados, são serviços exclusivamente privados e monitorados pelo poder público. Então, o grande desafio é a gente unificar tudo isso dentro de uma plataforma conectada, com combustíveis limpos, com veículos autônomos. O transporte sob demanda é a grande solução hoje para a gente otimizar os sistemas e manter o equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de transporte, e, dessa forma, a gente está caminhando para a construção de uma cidade onde a gente quer e precisa viver. E tudo isso, o grande diferencial de tudo isso é que tudo isso tem surgido da própria sociedade, da relação entre o usuário, as empresas privadas e o poder público, e não só uma sobrecarga de regras definidas pelo poder público. A gente está vivendo um novo momento, e esse é o novo momento da mobilidade e da construção das cidades. Muito obrigado, gente. O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais.